O TSE tem a chance de dar uma pancada fatal no PL, mas é aquela pancada destruidora que vai acabar com o partido. Isso porque você sabe que está rolando o julgamento do Bolsonaro e é uma questão pacificada que ele vai ser condenado. O problema é o Walter Braga Neto, porque era esperado que o Braga Neto fosse passar mais uma vez tranquilo, sem sustos, mas ele tomou um voto. E se ele tomar mais 3 votos, ele fica inelegível, não podendo disputar 2024, ele que é o candidato que pode pacificar o PL, porque se ele não puder disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, quem vai disputar? O Ramagem, que pode ser preso? Isso reacende e fica ainda pior a disputa do Flávio Bolsonaro contra o Cláudio Castro. E vocês sabem que isso tem causado uma crise imensa no partido. Coloque nos comentários, o TSE vai ter coragem de condenar um general? E o que você acha do PL? O PL vai acabar rachando? Vai acabar sendo destruído? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. O julgamento do Bolsonaro já é visto, pessoal, com muita tensão por parte do PL. Isso porque todo mundo sabe que o Bolsonaro vai ser cassado por conta do 7 de setembro. Ele fez ali uma participação usando as estruturas de Estado, usando as festividades do bicentenário da independência para se promover. Ele tentou dar um migué lá, mas isso não convenceu ninguém na hora ali da sua defesa. Todo mundo sabe também que a cassação do Bolsonaro não vai mudar absolutamente nada, porque ele já está inelegível por mais 8 anos e o prazo não é cumulativo. O que poderia mudar seria a tentativa do Bolsonaro de pedir um recurso contra a primeira cassação, e agora com 2 condenações fica mais difícil dele acabar revertendo o cenário para poder disputar alguma coisa em 2026. Então tá tudo certo. O problema é que o PL sofreu um susto, porque ninguém esperava que o Walter Braga Neto recebesse um voto contrário. E ele recebeu. Aí que tá o problema. Segundo informações do Josias de Souza, do UOL, era esperado que o Walter Braga Neto passasse pelo julgamento, porque o TSE julga a chapa, Bolsonaro, candidato a presidente, e Walter Braga Neto, vice. Era esperado que o TSE julgasse o caso sem nenhum tipo de susto para o Walter Braga Neto. Porque na primeira condenação do Bolsonaro, o Braga Neto passou ileso. Mas agora não. Por quê? O Benedito Gonçalves, que é o corregedor geral eleitoral, o relator do caso, né? Ele acompanhou o Paulo Gonet, que é o procurador-geral eleitoral, e falou para, olha, vamos absolver o Braga Neto e vamos condenar o Bolsonaro. Beleza, o Benedito foi lá, votou pela condenação do Bolsonaro e a absolvição do Braga Neto. O Raul Araújo, bolsonarista que é, votou pela absolvição dos 2. Mas aí veio o Floriano de Azevedo, indicado pelo Lula, amigo do Alexandre de Moraes. Aí que tá o problema. O Azevedo, ele votou pela condenação do Bolsonaro e também do Walter Braga Neto. Se o Braga Neto tomar mais 3 votos, 3, ele está inelegível. Falta o voto do Moraes ainda. Moraes é amigo do Floriano. Será que houve um voto casado? Não houve. Há essa tensão. E por quê? O Walter Braga Neto, ele pode ser candidato do PL a prefeito do Rio de Janeiro. Tá uma indefinição imensa para saber quem vai ser o candidato do PL. O Valdemar Costa Neto, o boy, quer que o Braga Neto dispute a prefeitura do Rio. Porque ele é general, militar, participou da intervenção federal no Rio de Janeiro há alguns anos e também foi ministro da defesa do Bolsonaro. Isso garantiria a ele um certo apelo, ainda mais nesse momento que o Rio de Janeiro passa, de questão de segurança, violência, bom para um candidato a prefeito da cidade. O Braga Neto não se manifesta. Ele diz apenas que pretende disputar o Senado por Minas Gerais em 2026. Ele disse que pode disputar a prefeitura do Rio caso o Bolsonaro peça para que ele saia candidato. O Bolsonaro não se manifestou ainda. O PL tem testado o nome do Braga Neto. Foram feitas pesquisas e essas pesquisas mostraram um bom potencial de votos para ele. E se o Walter Braga Neto sair como candidato, ele mais ou menos pacifica a questão dentro do PL. Porque o Walter Braga Neto, ele é o nome, ou seria o nome do Bolsonaro, porque ele só sai se o Bolsonaro pedir, e também do Costa Neto. Sem o Walter Braga Neto, quem que vai disputar? Porque o Braga Neto é um nome pacificador. Porque a gente sabe que dentro do PL, principalmente no Rio de Janeiro, e ali está o maior racha, nós temos 2 figurões. O Flávio Bolsonaro, senador, filho do Bolsonaro, e o Cláudio Castro, que é o governador do estado. Eles estão em confronto.
Por quê? Porque eles querem disputar o Senado em 2026 e o Flávio quer disputar o Senado com o Carlos. Estão dizendo, junto com o Carlos, uma dobradinha, porque isso daria ao Carlos foro privilegiado para proteger a família das rachadinhas do Carlos. Porque nós sabemos que as rachadinhas que aconteciam nos gabinetes dos Bolsonaros, elas não eram simplesmente isoladas, elas estavam conectadas, porque havia um rodízio de funcionários que trabalhavam nos gabinetes do Flávio, do Carlos e também do Bolsonaro. Esse é o problema. O Cláudio Castro também tem as suas pretensões no Senado. Dizem aí que o Flávio, ele tá rompido com o Cláudio Castro porque o Castro não tem acatado pedidos do Flávio para indicar ou nomear alguns indicados dele. Mas eu acho que é pela disputa do Senado. Sem o nome pacificador do Braga Neto, as disputas são reabertas. E aí os ânimos são aflorados. A família Bolsonaro quer que o candidato na Prefeitura do Rio seja o Alexandre Ramagem, que é deputado federal, ex-diretor da BIM. Inclusive, o Flávio Bolsonaro quer dar o comando do diretório municipal para o Ramagem, para que ele possa começar a ganhar corpo ali no Rio de Janeiro. O problema é que o Ramagem pode começar a ser investigado no escândalo da BIM paralela e ele pode acabar até sendo preso. Então, como que o PL, apesar de gostar do nome do Ramagem, vai apostar nesse nome? E lá na frente ele pode ser preso. Aliados do Bolsonaro já foram a campo para averiguar qual é o impacto desse caso da BIM paralela nesse momento. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Ramagem. Então vai apostar no Ramagem? Não vai apostar no Ramagem? Como que fica? O Cláudio Castro, por sua vez, tem outras pretensões. Ele quer, pessoal, que o candidato a prefeito do Rio de Janeiro seja o Dr. Luizinho, que nem do PL é do PP, ele que é secretário de saúde do governo. Por quê? O Cláudio Castro, ele quer apoiar o candidato do PP com o PL na vice para aumentar a área de influência dele no estado do Rio de Janeiro para ficar mais forte para disputar o Senado de 2026. O Flávio quer fazer a mesma coisa, então eles estão em disputa. Tanto o Flávio quanto o Cláudio Castro querem expandir a sua base, garantindo mais votos para eles no Senado. São 2 vagas? São, mas como eu falei, uma dessas vagas tem que ser para o Carlos. E aí está todo o problema. O maior racha no PL é no Rio de Janeiro. Se o candidato pacificador, que é, ou pelo menos o candidato que não evita novas confusões, que é o Braga Neto, ficar inelegível, eu vejo que a situação vai se levar a um ponto de ruptura imenso. Eu quero trazer uma outra informação sobre o Jorge Seife, porque nós falamos recentemente do julgamento do Jorge Seife, que ele também pode ser cassado, lá pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por conta de uso indevido, abuso de poder econômico com as estruturas da Havan. O Luciano Heng usou jatinhos, usou as estruturas da Havan. O julgamento começou, só que um dos juízes pediu vistas. Então o julgamento vai ser postergado por mais 2 ou 3 semanas para uma data futura a ser marcada. Então só para fazer essa atualização do caso Jorge Seife, que é outro bolsonarista que também pode ser cassado. São muitos problemas eleitorais que acabam refletindo, inclusive, no relacionamento dentro do PL, que a gente sabe que é um partido que está fadado à destruição pelos bolsonaristas, mas principalmente pela família Bolsonaro.